nós exaltamos a um rei, aquele que é digno, que é Senhor sobre nós, que foi ao inferno, mas ressuscitou. Aquele em quem a morte não pode segurar, não pode deter, não pode parar. Ele ressuscitou e ele vive eternamente. É a esse rei que servimos, é esse rei que adoramos, é esse rei que reina sobre nós. Te exaltamos, Senhor, essa noite. Levantamos as nossas mãos em sinal de rendição, em sinal de adoração, e queremos dizer: Espírito Santo, fale conosco. Nós abrimos o nosso coração essa noite aqui para ouvir a sua voz, para reconhecer o Senhor em nossa vida. Eu creio, Pai, em uma noite onde nós conheceremos ainda mais sobre quem o Senhor é. E enquanto nós conhecemos, mentiras que Satanás colocou no nosso coração são trocadas por verdade de quem o Senhor é. E é isso que eu creio para essa noite aqui, Pai. Eu creio que pessoas que chegaram aqui cansadas, abatidas, pressionadas, vão sair daqui diferentes. Eu creio, Pai, que se alguém chegou aqui distante do Senhor, ela será aproximada por causa do seu grande amor. Obrigada, Pai, por uma noite de salvação, uma noite de libertação, uma noite de cura, tudo isso em uma noite só. Obrigada, Pai, porque o conhecimento de quem o Senhor é nos liberta, transforma a nossa vida. E é isso que nós teremos aqui essa noite, conhecimento de quem você é, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode sentar, fique à vontade. Muito obrigado, Ministério de Música. Bom, gente, boa noite, a paz. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Ágata, como fui apresentado pelo pastor. É um prazer muito grande poder estar aqui mais uma vez. Eu já vim aqui em 2023 para ensinar no Rema. Tem algum aluno meu aqui formado desse período, dessa turma? Olha quanta gente. Em 2024 eu vim mais uma vez, eu vim na formatura do Rema de 2024. Alguém estava aqui essa noite? Bastante pessoas. E aí, por isso, eu já tenho um relacionamento com essa igreja local e, para mim, é um prazer poder retornar mais uma vez. Você está me ouvindo bem? Está tudo certo por aí? Eu não estou me ouvindo muito bem, mas se você está me ouvindo, é isso que importa. E aí, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Dalila, junto com o pastor que não está aqui. Muito obrigada pela confiança, por todo o relacionamento que a gente tem, parceria. É um prazer estar aqui, mais uma vez. Obrigada, pastor, que é a vice-diretor do Rema, na verdade, juntamente com a Isa. A gente vai ter aqui uma aula demonstrativa, um culto Rema. E aí eu quero também agradecer a vocês que estão aí na frente desse trabalho maravilhoso, não é verdade? Bom, irmãos, como eu estava me apresentando, já faz um tempo que eu ensino no Rema, já desde 2019, e essa escola transformou para sempre a minha vida. Quem aqui fez um Rema e pode concordar comigo que isso também aconteceu na sua vida? Meu Deus do céu, quando eu conheci o Rema, quando eu entrei no Rema, parece que até eu tinha me convertido naquele momento, gente. Alguém aqui já viveu isso? Eu nasci na igreja, eu passei por muitas linhas doutrinárias diferentes, muita coisa aconteceu na minha vida, mas especialmente quando eu entrei no Rema, parece que tudo aquilo que eu não entendia sobre quem Deus é, sobre a sua palavra, tudo se tornou claro diante dos meus olhos. E aí, por isso, gente, o pastor dessa igreja local, ele tem esse interesse de trazer o culto, a aula do Rema, para um culto de domingo, para mostrar para você que aquilo que você precisa fazer na sua vida é o Rema. Amém, gente? Poucos améns aqui, mas eu dou amém por você. Olha, eu não sei se a minha voz está um pouco diferente, se precisar que eu use outro microfone. Quer que eu troque? Ou não? Está tudo bem assim? Eu acho que está um pouco abafado, não é verdade? Pronto, som. Está me ouvindo agora? Melhor? Agora sim, graças a Deus. Agora o culto começou, vamos começar de novo? Brincadeira, mas como eu estava dizendo, você estava entendendo o que eu estava dizendo até aqui, mesmo que minha voz não estivesse boa? Pronto. E tudo que o Rema trouxe na minha vida, gente, se eu pudesse resumir um pouco daquilo que o Rema fez na minha vida, basicamente ele tornou a palavra que estava escrita aqui, sempre esteve, viva no meu coração, a ponto de eu entender de verdade quem Deus é, entender quem eu sou em Cristo. A gente tem tantas matérias maravilhosas, gente, que se você ainda não fez o Rema, você não pode mais perder tempo. Amém, gente? Tem alguém? Deixa eu conhecer vocês aqui que não fizeram Rema. Calma que não é exposição. Só quero mesmo saber quantas pessoas aqui nunca fizeram Rema. Levante sua mão, só para eu poder reconhecer vocês. Tem uma boa galera. Olha aí, diretor. Pode olhar para todo mundo que eles vão fazer a matrícula tudo aí, esse ano.
Gente, o rema realmente é algo, eu sei que você tem ouvido isso ao longo do mês de janeiro, vários professores passando por aqui para falar sobre o rema, mas de verdade é algo que muda a nossa vida, transforma a nossa vida, como a irmã, eu esqueci o nome dela, como é o nome dela? Claudinha, né? Ela chegou aqui e disse, o rema trouxe ajuda para a minha vida. E gente, eu posso compartilhar do mesmo testemunho, o rema trouxe ajuda para a minha vida. Se você tem alguma área da sua vida que você precisa da ajuda, o rema está aqui para te ajudar. O rema está aqui para te ensinar a verdade da palavra. Você sabia que o rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo inteiro? E você tem a honra de ter esse centro de treinamento bíblico aqui na sua igreja local? Meu Deus do céu, isso é glorioso demais. Então, durante 2 anos, nós aprendemos 24 matérias que falam sobre quem Deus é, sobre quem nós somos, sobre o que podemos, sobre o que temos e como viver tudo isso de forma prática. Amém, gente? Então, o rema não tem a intenção de trazer apenas um curso de teologia e nada contra isso, mas não tem só a intenção de te trazer teoria, informação. O rema traz vida para a sua vida. O rema traz transformação, o rema traz aquela vida prática que todo cristão deveria ter e poderia ter vivendo aqui na terra como filho de Deus. Amém? Então, nós estamos aqui essa noite para ter uma aula demonstrativa, um culto rema, da matéria caráter de Deus. E assim, não sei você que já fez o rema, quais foram as suas matérias mais impactantes, mas irmãos, para mim especialmente, caráter de Deus foi uma das matérias que me marcou eternamente. E eu sou grata ao Senhor por essa matéria e hoje é uma das grandes honras da minha vida poder ensinar essa matéria no rema também. Então a gente vai aprender um pouquinho aqui sobre o caráter de Deus, a gente vai conversar algumas verdades bem fundamentais. Eu quero que você abra o seu coração. Você está com o seu coração aberto para receber de Deus essa noite? Irmão, você sabia que milhares de palavras humanas podem trazer alguma informação, mas uma palavra vinda de Deus traz revelação para a sua vida e muda completamente a sua vida. Então, que a gente tem expectativa de receber do Senhor. Eu sei que você está vendo para algo natural, uma pessoa de corpo físico que está aqui falando, seus ouvidos físicos estão ouvindo, mas eu quero que você abra o seu coração para ouvir a voz de Deus aqui essa noite. Amém? Bom, eu quero começar esse assunto de hoje falando contigo um pouco sobre como é importante a gente conhecer o caráter de Deus, a gente conhecer o Deus que a gente serve. Irmãos, existem tantas pessoas por aí que se convertem, que creem em Jesus como o Senhor da vida delas, mas elas não conhecem quem Deus de fato é. E se a gente não conhece quem Deus de fato é, o nosso relacionamento com Deus, com Ele, é impedido. A nossa fé se torna fraca. Porque vamos lá, eu quero que você pense comigo. Como que eu confio em alguém que eu não conheço? Pense comigo. É forte, Brasil. Irmãos, pensa, você confiaria em alguém que está passando pela rua e te promete alguma coisa? Fala aí, se você não conhece essa pessoa, você confiaria nela? Você confiaria a sua vida a ela? Você confiaria que ela faria o que ela está falando que ela vai fazer? Irmãos, da mesma forma, não é porque é Deus e por isso é diferente, da mesma forma, não é possível confiarmos em um Deus que a gente não conhece. E aí, tudo vem à tona quando a gente passa por uma situação desafiadora, pressionante. Por exemplo, quando a doença chega, se você não conhece que Deus é aquele que te cura e que não tem nada a ver com a doença, como você vai confiar nele para te salvar, para te curar? Se você passa por uma tragédia na sua vida, por uma decepção, por uma pressão, irmãos, como que você vai confiar num Deus que é bom, que não tem nada a ver com aquela situação? Como você vai confiar que Ele pode ser o solucionador se você tem dúvida se Ele foi o causador disso para te ensinar? Está entendendo isso aqui, irmãos, comigo? Como nós podemos confiar em Deus, irmãos, no nosso dia a dia, se a gente não conhece quem de fato Ele é? E é para isso que vem uma matéria como essa chamada caráter de Deus. Para apresentar verdadeiramente, segundo a Bíblia, irmãos, não é segundo humanos pensam, professores pensam, não é segundo o rema pensa, é segundo a palavra. É aquilo que a palavra revela de quem Deus é. A gente aprende nessa matéria chamada caráter de Deus. Então, é importante, é necessário conhecermos o Deus que servimos. Irmãos, eu quero que você pense comigo, quando não acontece o que você estava desejando, como é que você reage diante do Senhor? E quando acontece justamente o que você não queria que acontecesse,
Será que eu e você temos o mesmo coração do apóstolo Paulo em dizer, eu sei em quem eu tenho crido? Ou será que nesse momento, a gente de alguma forma culpa ao Senhor e diz, Senhor, por que o Senhor fez isso? Ou, de uma forma mais gospel ainda, a gente chega e diz, irmãos, eu estou dizendo tudo que eu vivo, tá bom? Tudo que eu já vivi, na verdade. Tudo que eu vivi antes de conhecer quem Deus é. Ou a gente chega diante de Deus e fala, Senhor, por que você permitiu que isso acontecesse? Quem nunca, gente, joga a primeira pedra? Eu aposto que em algum momento da sua vida, você já teve esse comportamento diante do Senhor e é normal, irmãos. Enquanto nós estamos conhecendo quem Deus é normal em algum momento a gente não saber se foi Ele, se não foi, por que permitiu, por que não permitiu, por que fez ou por que não fez. Mas, irmãos, não é normal para um filho de Deus continuar nessa condição de que não conhece quem Deus é. O normal para um filho de Deus é conhecer o Pai. Você acha normal um filho que não conhece o Pai? Acha, irmãos? Eu não estou brigando com ninguém não, tá bom? Eu sei que está ficando meio forte aqui a ministração, na verdade. Mas, irmãos, isso é a unção nos alcançando essa noite, amém? Estou brigando com ninguém. Mas é normal, irmãos, para mim e para você, a gente olhar para um filho e a gente perguntar o que teu pai gosta, o que teu pai faz, o que teu pai deixa de fazer. E o filho fala, eu não sei. É normal esse cenário? Então, para mim e para você também não é normal não conhecermos quem o nosso Deus é. Para mim e para você, o normal é sabermos quem o nosso Pai é. É diante de uma situação alguém disser assim, Deus fez isso. Não é esse o meu pai. Deus fez aquilo outro, ou é a vontade de Deus isso. E você fala, não, meu pai, não é assim que ele pensa, não. E aí podem te perguntar, como é que você sabe isso? Como é que você sabe sobre quem Deus é, sobre quem seu pai é? Você pega a Bíblia, gente, e mostra quem Deus é, porque quem Deus é o que a Bíblia fala. Amém, gente? Perceba comigo, tem um texto em João, no capítulo 6, você não precisa abrir, mas eu acho ele bem impactante. No capítulo 6, a partir do versículo 66, acontece algo que eu quero mencionar para você. Jesus, em alguns versículos antes, ele está pregando o evangelho do reino, o reino de Deus, para uma multidão de pessoas. E a Bíblia fala que o discurso de Jesus, as pessoas começaram a achar que estava muito duro. Alguém lembra dessa passagem na Bíblia? Começaram a achar que o discurso de Jesus estava duro demais para ser ouvido. E o que aconteceu? Alguns dos discípulos, não os 12, mas alguns dos outros discípulos de Jesus decidiram parar de seguir. E aí, diante dessa situação, no versículo 66 em diante, Jesus olha para os discípulos, para os 12, e fala, e vocês? Vão querer parar de me seguir também? Vão fazer o que diante disso? Irmãos, diante de uma situação como essa, que até então, me entenda bem, era uma situação pressionante, onde muita gente estava desistindo, achando que era duro demais, difícil demais de ouvir, Pedro se levanta e responde a Jesus, Jesus, para quem nós iremos se só você tem as palavras de vida eterna? E ele termina dizendo, porque a gente tem crido e conhecido, perceba, a gente tem crido e conhecido que tu és o Santo Deus. Diante de uma situação pressionante, onde muitas pessoas estavam desistindo de seguir a Jesus, Pedro se levanta e fala assim, não tem para onde a gente ir, é você que é Deus, eu tenho conhecido que você é Deus, para onde eu vou? Irmãos, diante dos desafios que se levantam na nossa vida, se a gente não conhece quem Deus é, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai correr de Deus, ao invés de falar como Pedro, não tem para onde eu ir, eu estou contigo, Senhor. É importante conhecermos a quem nós servimos para um momento como esse de desafio, de pressão, a gente não culpar ao Senhor, e sim correr para os braços dele. Irmãos, o diabo, ele tenta e tentou por muitos anos, eu não sei qual é a sua história de vida, de conversão, mas o diabo já tentou, eu acredito, eu tenho certeza disso, ele já tentou fazer com que você não confiasse, ou até mesmo que você não entendesse que existe um Deus. Até que caiu a ficha na sua vida, você entendeu que existe um Deus e que ele veio para te salvar. Amém, gente? Graças a Deus, não é verdade? Mas depois que você começa depois que você começa a crer em Deus, sabe o que ele começa a tentar fazer? Já que ele não conseguiu te tirar desse lugar de crer em Deus, de crer que Deus existe, ele começa a tentar deturpar o caráter do Deus a quem servimos. Ele começa a tentar mostrar assim para você, se Deus é bom mesmo, por que isso aconteceu? Se Deus é fiel, como você canta nos cultos de domingo, como a gente cantou aqui essa noite, você nunca falhou e não vai falhar. Ele começa a colocar na sua cabeça, se o seu Deus realmente nunca falha e ele é fiel,
por que isso está acontecendo ainda? Se Deus é aquele que quer te curar e te curou em Cristo Jesus, por que você ainda está com esse diagnóstico aí na sua vida? Irmãos, eu estou só falando aqui o que o diabo fala na tua cabeça. Você está percebendo? É aquilo que ele começa a lançar setas na nossa mente para tentar deturpar o caráter de Deus e de alguma forma fazer a gente não confiar ou a gente duvidar. Porque na verdade, o diabo não precisa que a gente acredite na mentira dele. O que ele precisa é que a gente duvide de quem Deus é. Amém, gente? Você esperava uma noite onde você ia correr essa noite, na verdade? Eu entendo. Mas hoje é uma noite da gente aprender quem Deus é dessa forma. Amém? O que o diabo às vezes precisa é que apenas a gente duvide de quem ele é. Porque onde existe dúvida, não existe fé. E onde não existe fé, não tem como ter relacionamento com Deus. Você entende isso? Então ele começa a tentar deturpar o caráter de Deus diante dos nossos olhos. Mas irmãos, a gente precisa mesmo nos agarrar no conhecimento de quem Deus é. Conhecer a Ele e viver em prosseguir em conhecer. Para que diante de situações como essas a gente seja como Pedro. Senhor, para onde eu vou? É com você. Você que é bom nessa história. Eu não vou para nenhum outro lugar não, Senhor. Eu sei que você não tem nada a ver com o mal sofrido, você não tem nada a ver com a doença. Você é fiel, você é bom e eu corro para você, não de você. Amém, gente? E eu quero que, pensando sobre isso, eu quero que você abra comigo em Hebreus no capítulo 11, no versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vocês abriram? Posso ler? Diz assim, Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário, eu quero que você repita comigo essa palavra, necessário. Preste bem atenção nela. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, vamos lá, preste atenção, olha para mim. Eu sei que esse é um texto bem conhecido, talvez você já ouviu falar muitas vezes nele, você já leu ele muitas vezes, mas preste atenção aqui comigo. Esse texto aqui está dizendo que é necessário, não está falando que é importante. Uma coisa é algo importante, outra coisa é algo necessário. Você entende a diferença, é claro. E aqui o texto está dizendo que é necessário que aquele que se aproxima de Deus passe por como eu posso dizer? Por dois contextos aqui. O primeiro é crer que Ele existe. Você crê que Ele existe? Graças a Deus. Mas deixa eu te dizer uma verdade. Crer que Ele existe não muda a nossa vida. E aí você pode assim já estar querendo sair dessa igreja agora porque eu disse uma coisa como essa. Mas irmãos, calma, joga suas pedras no chão. Pense comigo, a Bíblia fala que até os demônios creem. O que isso muda na vida dos demônios? Alguém pode me dizer nada? Nada, irmãos. Então, só crer que Ele existe não é o suficiente. Crer que Ele existe é a primeira etapa. E você está aqui na primeira, graças a Deus, você crê que Ele existe. Mas, irmãos, o texto continua, ele fala, para se aproximar de Deus, eu não preciso só crer que Ele existe. Eu também preciso saber que Ele se torna galardoador dos que o buscam. E essa segunda parte está falando sobre quem Deus é, a natureza dele. Ele é bom, Ele é galardoador, Ele é recompensador de quem busca. Então, para eu me aproximar de Deus, eu preciso crer que Ele existe e saber que Ele é bom, confiar em sua natureza, conhecer quem Ele é. Você está entendendo isso? Então, o nosso relacionamento com Deus, irmãos, é determinado, é completamente determinado e definido pelo nível de conhecimento que eu tenho de quem Deus é. Se eu não tenho essa segunda parte, ou se essa segunda parte ela é duvidosa, eu não acredito que Ele é sempre bom em algum momento, mesmo que você nunca diga isso, mas em algum momento você não sabe se algum mal sofrido na sua vida tem alguma coisa a ver com Deus, irmãos, quer dizer que nesse momento o seu relacionamento com Deus, ele é diminuído, ele é deturpado. Você não está entendendo quem Deus de fato é, e por isso você não está conseguindo se aproximar e confiar em quem Deus de verdade é. E, irmãos, eu sei que assim como é desejo do diabo fazer com que a gente não conheça quem Deus é desejo de Deus em se fazer conhecido. Deus tem o desejo de se apresentar à humanidade, gente. Você sabia disso? Isso é bom demais. O meu Deus e o seu Deus não é aquele que se oculta. O meu Deus e o seu Deus é aquele que se revela e sempre se revelou diante da humanidade, meus irmãos.
A nossa Bíblia, a Bíblia que você está segurando aí na sua mão, no seu celular, no seu tablet, é a maior prova de que nós temos um Deus que decidiu se revelar à humanidade. Para que ele iria deixar uma palavra escrita se ele não quer ser conhecido? O meu pai e o seu pai, irmãos, não têm nenhum interesse de deixar as coisas ocultas diante dos nossos olhos. A Bíblia fala assim de um mistério que estava oculto, mas a Bíblia também fala que esse mistério que estava oculto foi revelado em Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, não tem mais mistério para aqueles que estão em Cristo. O meu pai e o seu pai não está brincando de pique-esconde com você e fazendo assim, ó, me procura muito, me deseja muito, faça muito para então eu me revelar para você. Não, gente, um Deus que se fez carne e habitou entre nós é um Deus que deseja ser conhecido. Se o meu pai e o seu pai não desejassem ser conhecido, ele não precisaria ter sido feito carne e habitado entre nós. É ou não é, gente? Então eu quero que você saia daqui entendendo que o meu pai e o seu pai deseja se tornar conhecido diante de mim, diante de você. Você está ainda no livro de Hebreus, eu quero que você volte um pouquinho lá para o capítulo 1, Hebreus capítulo 1. Veja comigo esse texto maravilhoso, onde revela que o meu Deus e o seu Deus deseja ser conhecido. Hebreus capítulo 1. Vocês acharam? Diz assim, havendo Deus outrora falado... Irmãos, para comigo aí, vamos ler a Bíblia com calma. Às vezes a gente lê rápido demais e não consegue pegar tudo que a Bíblia está dizendo para nós. Vamos com calma essa noite. A Bíblia disse o seguinte, havendo Deus outrora falado. Repita comigo, falado. Eu peço para você repetir só para você se atentar na palavra que eu quero dar ênfase. A Bíblia está dizendo que outrora Deus falou. É a grande revelação da noite. Irmãos, a Bíblia está te anunciando que na antiga aliança, esse termo outrora está se referindo à antiga aliança. Deus falou. Se Deus falou na antiga aliança, você acha que Ele não continuaria falando a nova, na qual nós estamos hoje? Irmãos, essa história onde pessoas dizem, não, mas Deus não fala comigo, Deus fala com todo mundo. Eu já disse isso, irmãos, eu já fui enganada com essa expressão, onde eu achava que Deus falava com todo mundo, mas não falava comigo. Mas, irmãos, a Bíblia está dizendo que Deus fala. Eu vou ficar com a Bíblia ou com a minha experiência? A Bíblia está te anunciando que Deus fala. E se Ele falou na antiga aliança, é certo, irmãos, que debaixo dessa nova aliança Ele continua falando. Amém? Então, a Bíblia fala que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Irmãos, a Bíblia está dizendo que além de Deus ter falado na antiga aliança, Ele fez isso de duas formas. Muitas vezes e de muitas maneiras. Um Deus que fala muitas vezes e procura diversas formas de se apresentar, de se comunicar, é alguém que quer ser conhecido? Você está entendendo que é onde eu estou indo? A Bíblia está me dizendo, irmãos, e te dizendo essa noite, que Deus, Ele não fica só dizendo uma vez e agora vamos ver se você ouve. Não. A Bíblia está falando que Deus, Ele se apresenta de muitas formas e em muitas vezes para se tornar conhecido. Então, mesmo que o mundo pregue um Deus distante, eu estou aqui para te anunciar que nós temos um Deus perto. E eu falei bem carioquês, né? Você deve ter percebido em algum momento dessa pregação que eu não sou daqui, sou carioca. E eu não falo como vocês, o R como vocês, né? Então é Deus perto, né? Não, meu irmão carioca aqui também. Tem algum carioca aqui no nosso meio, além dele? Só 2 pessoas, gente boa nessa igreja essa noite, olha só. Brincadeiras à parte, irmãos. Mas, voltando aqui no que a gente estava dizendo, Deus, o meu Deus, o seu Deus é um Deus perto, é um Deus que anuncia, é um Deus que se revela, é um Deus que quer falar, é um Deus que quer se apresentar. Não é um Deus que não quer ser conhecido, irmãos. Então, sim, o primeiro sofisma, o primeiro engano que eu quero quebrar essa noite aqui diante de você é que nós temos um Deus que quer se revelar. Nós não temos um Deus distante, nós temos um Deus próximo. Nós temos um Deus que fala. Basta a gente parar para ouvir.
Nós temos um Deus que se revela, que em Cristo se revelou completamente, mas que continua se revelando para mim e para você através da pessoa do Espírito Santo. Nós temos um Deus, irmãos, que quer ser ouvido, que não quer só ouvir a sua voz. Às vezes a gente fala tanto sobre a oração e como ela é importante, irmãos, mas sabia que a oração não é só você falar, é você conhecer também a voz daquele que está te ouvindo. Amém, gente? Então nós temos esse tipo de Deus que quer se apresentar, quer se revelar. E dentro dessa matéria a gente aprende sobre isso. O Deus que quer ser conhecido e se tornou conhecido diante dos homens através de Cristo. E continua se tornando conhecido hoje através do Espírito Santo. Um Deus que quer ser conhecido. É óbvio que Ele colocaria o seu próprio Espírito dentro de nós para se tornar conhecido. Oh, aleluia, irmãos. O Espírito Santo, Ele foi enviado para mim e para você, para que a gente tenha relacionamento com o Pai. Eu sei que Ele tem vários outros atributos, várias outras características, várias outras funções, mas talvez a mais importante delas, irmãos, é trazer a gente para perto do Pai de novo. Aquilo que foi perdido no Éden, o Espírito Santo restaura. Você está entendendo isso? Aquilo que foi perdido no Éden, a comunhão, o relacionamento, o Espírito Santo dentro de nós restaura isso e faz a gente de novo conhecer o Pai, o Criador, o Rei dos Reis, o nosso Senhor. Amém, gente? Então Deus, sim, Ele quer ser conhecido. Mas eu sei que muitas coisas começam a surgir, muitas falas sobre quem Deus é começam a surgir, e eu quero trazer um outro engano que Satanás acaba trazendo para mim e para você. Irmãos, Deus não é, na verdade eu não vou dizer assim, Deus nem sempre é o que as pessoas dizem sobre Ele. Você pode pensar, como assim? Professora, Ágata, seja lá como você quiser me chamar, como assim? Irmãos, existem algumas pessoas que estão dizendo coisas sobre quem Deus é, especialmente hoje na era digital, onde através de um celular você acessa vídeos de todo mundo, pessoas começam a ter e ganhar voz e começam a falar de um Deus que, se a Bíblia não fala que Ele é assim, Ele não é. As nossas experiências ou as experiências das pessoas ao nosso redor não determinam com clareza quem Deus é. Sabe o que define quem Deus é? A Bíblia. Irmãos, o que começa a acontecer é que a gente começa a ouvir pessoas falando assim, não, mas Deus fez assim, Deus fez assim, Deus fez isso comigo e Deus fez aquilo outro. Irmãos, se essa experiência da pessoa que está te contando não passa pelo crivo da palavra, não é quem Deus é. E aí eu vou mais a fundo ainda, se a experiência que você teve com Deus e você entendeu que Deus é de tal forma, porque você teve uma certa experiência e o seu entendimento foi esse, irmão, se isso não passa pelo crivo da palavra, joga fora. Bill Johnson fala, e eu concordo completamente com ele diz exatamente o seguinte, quem Deus é, revela-se no que Ele diz. Quem Deus é, se revela na palavra. Às vezes você pode ouvir, assim como eu já ouvi, olha, Deus colocou uma enfermidade em mim para que eu fosse no hospital, pregasse para tantas pessoas, 30 pessoas foram curadas, 20 pessoas nasceram de novo, 30 pessoas foram cheias do Espírito, e aconteceu um avivamento dentro daquele hospital enquanto eu estava enfermo. Deus colocou aquela doença em mim para que eu fizesse isso. Irmão, deixa eu te dizer a verdade da palavra. A verdade que a palavra trata é que Deus ele não coloca a enfermidade para nenhuma circunstância ou ocasião. Deus não tem interesse em usar ferramentas que são de Satanás para trazer algum bem para a gente. Eu quero te perguntar, você faria isso com um filho seu? Olha, eu estou precisando que você faça um trabalho para mim, por isso eu vou te trazer uma enfermidade para você ir lá para o hospital e você fazer um trabalho para mim. Irmãos, mesmo que coisas boas aconteçam debaixo de pressão, debaixo de situações que são ruins, isso não define nem determina que foi Deus. Amém, gente? Você está aqui essa noite? Será que eu estou confrontando um pouquinho o que você pensa sobre Deus? Deixa eu te dizer uma verdade. Quando eu sentei no Rema e comecei a aprender essa matéria, assim como várias outras que eu estudei durante os 2 anos, que você também pode estudar, eu fui confrontada em diversas aulas, em diversos assuntos. É isso mesmo que acontece. Cadê os nossos alunos aqui formados? Irmãos, é isso que acontece. Você começa a sentar e você fala assim, não é possível que eu nunca aprendi isso na vida. Não é possível que isso estava na Bíblia e eu nunca vi. Irmãos, às vezes a verdade confronta mesmo.
especialmente quando a gente está enganado. Quando a gente está acreditando em algo que a gente achava que era verdadeiro, mas é falso, e aí vem a verdade e se apresenta, a gente vai ser confrontado, é normal. Então, se essa palavra está te confrontando em algum aspecto da sua vida, é normal, é a palavra de Deus, é a verdade se chegando. Amém, gente? Então, diante de uma situação como essa, mesmo que a pessoa tenha dito que Deus fez, mesmo que a pessoa tenha mostrado evidências do que aconteceu enquanto ela estava naquele hospital, irmãos, se essa experiência humana não passa por aqui, eu não recebo ela, e você também não deveria. Deus nem sempre vai ser aquilo que as experiências humanas estão dizendo que Ele é. Irmãos, e como eu disse, até um pouco mais fundo, mesmo que você, depois de uma experiência que você teve, você entende que Deus é assim ou assim, por causa da experiência, mas essa experiência não tem base bíblica, eu quero te dizer, jogue aquilo que você estava acreditando no lixo. Fica com a palavra, irmãos. E para você pode ser forte demais eu dizer que é para jogar no lixo, mas, irmãos, tudo aquilo que a palavra não fala, eu não tenho desejo de guardar para mim. Porque às vezes você está acreditando em um Deus que não é o que a Bíblia fala sobre quem Ele é. Como Bill Johnson disse, Deus é aquilo que a Bíblia revela que Ele é. Amém, irmãos? Tem muitas pessoas sendo enganadas por aí, é por isso que chega uma matéria como essa, Caráter de Deus, para nos mostrar que o nosso Deus não é o que estão dizendo sobre Ele. O nosso Deus é quem a Bíblia revela que Ele é, ponto final. Olha que interessante, dentro do Rema você vai descobrir que existem algumas formas de você conhecer a Deus, e uma delas é através da palavra, como eu tenho anunciado. Outra é através da pessoa de Jesus Cristo, e outra forma é através da revelação do Espírito Santo. E eu quero te falar um pouco agora sobre a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia fala, você não precisa abrir, em Hebreus, a gente estava aí agora mesmo, no capítulo 1, a gente leu o versículo 1 e o 2. O versículo 3, se você ainda tiver com a sua Bíblia aberta, diz o seguinte: Ele, Jesus, ele se refere a Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. A Bíblia está me afirmando que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Na versão NVT, que eu gosto muito, diz o seguinte: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é. Já na versão TPT, The Passion Translate, diz o seguinte: o Filho é o brilho deslumbrante do esplendor de Deus. Uau! Eu vou dizer mais uma vez para você prestar atenção. O Filho é o brilho deslumbrante do esplendor de Deus, a expressão exata da verdadeira natureza de Deus, a sua imagem no espelho. O Filho é o brilho de quem Deus é, expressa verdadeiramente a natureza de quem Deus é. E como disse no final, é a imagem de Deus no espelho, irmãos. Então, se você tem alguma dúvida sobre quem Deus é só você ver Jesus. A Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 1, não precisa abrir, no versículo 15, se você está anotando, Colossenses 1,15, na versão da Bíblia judaica, diz o seguinte: Ele, Jesus, é a imagem visível do Deus invisível. Uau, eu gosto dessa tradução. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Colossenses 1,15. Irmãos, a Bíblia então está me anunciando aqui que Jesus, ele expressa completamente, verdadeiramente quem Deus é. Você percebe que não são as minhas experiências que dizem quem Deus é? Às vezes, as minhas experiências, sim, vão confirmar quem Deus é, se estão na palavra. Mas algumas vezes, as minhas experiências não vão afirmar quem Deus é. Porque a Bíblia não está dizendo que a sua experiência é a minha que afirma quem Ele é. A Bíblia está dizendo o seguinte: Jesus revela quem Deus é. Jesus é a imagem visível de um Deus invisível. Bill Johnson, num livro chamado Deus é Bom, eu não sei se você já leu, alguém já leu esse livro? Deus é Bom é o nome do livro. Gente, se você nunca leu, e pelo que eu estou percebendo, pelo que eu estou vendo aqui, ninguém leu esse livro. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, eu quero te indicar, fala sobre a bondade de Deus de uma forma que eu nunca vi ninguém escrever. Bill Johnson, Deus é Bom, segue a indicação. Nesse livro, irmãos, ele traz um exemplo, uma analogia que eu achei perfeita para um momento como esse. Preste atenção comigo. Existem algumas profissões ou existe uma profissão, na verdade, de pessoas que autenticam quadros. Você já ouviu falar nisso? Talvez, não sei,
como eu nunca tinha ouvido falar, mas existem pessoas que autenticam o quadro segundo a sua autoria. Então, se você tem um quadro que você não tem a assinatura de alguém, ou não sabe quem foi que pintou, e aí você quer saber quem foi, e se alguém está te dizendo que esse quadro tem cara de ser de alguém famoso, você leva em alguém que trabalha nisso. Essa pessoa, ela vai receber o seu quadro, ela vai ver a imagem, e aí pode ser que todo mundo te disse, ó, esse quadro é de Van Gogh, vai lá, leva lá, que aquele que autentica quadro vai te dizer que é. Você ouviu um monte de pessoas falando sobre isso, pessoas que conhecem sobre isso. Você leva lá nessa profissão, essa pessoa, ela vai pegar esse quadro e ela vai avaliar o quadro. Ela vai perceber se nesse quadro existe semelhança às outras artes que foram pintadas por esse mesmo autor que você está achando que é. Então, esse profissional, preste atenção comigo, ele não vai só ouvir o que você está dizendo que você acha que é. Está entendendo isso comigo, irmãos? Ele não vai só, você disse que é Van Gogh, ok, parece mesmo, vamos colocar aqui que é. Porque você disse, 10 pessoas também disseram, 20, 100 pessoas disseram. Não, irmãos, ele não fica com as opiniões das pessoas. Ele pega aquele quadro, ele avalia aquele quadro. Ele vai ver se as cores que foram utilizadas se parecem com a mesma escolha de Van Gogh em outros quadros. Ele vai perceber se a forma de se expressar é a mesma. Ele vai perceber se a data faz sentido. Ele vai perceber se a tela também é parecida com a mesma forma que Van Gogh se expressava. Você está entendendo isso até aqui? E aí, então, depois disso, ele vai dar o veredito. E ele vai dizer, segundo o que eu avaliei, é sim. Ou, segundo o que eu avaliei, não é Van Gogh. Bill Johnson, depois de trazer essa história, essa analogia, ele compara isso que eu e você, como cristãos, a gente também deveria fazer. Ele diz o seguinte, irmãos, a gente ouve muitas pessoas falando muito sobre quem Deus é. Mas assim como um profissional que autentica quadros faz, assim eu também e você deveríamos fazer. Se alguém está dizendo algo sobre quem Deus é, sabe o que eu tenho que fazer? Eu pego a minha Bíblia e eu avalio. E aí eu abro a minha Bíblia, não só pego, amém, gente? Eu abro a minha Bíblia, a pessoa disse que Deus trouxe uma enfermidade para que ela pudesse ser ensinada. É tanto que depois dessa enfermidade ela mudou de vida. Eu procuro, se Jesus é a imagem visível de um Deus invisível, eu vou ver se Jesus em algum momento fez isso. Se Jesus não fez isso, irmãos, eu jogo fora aquilo que eu ouvi falar, porque não é o Deus das Escrituras. Você entende isso? Eu e você não deveríamos dar amém, aleluia e tudo mais, só porque alguém está dizendo algo sobre Deus. Sabe o que a gente tem que fazer, irmãos? Ver nas Escrituras se esse é o Deus que está sendo anunciado. E aí você pode achar, mas isso parece até soberba. Não, gente, em Atos, no capítulo 17, se eu não me engano, fala sobre alguns tipos de crentes, que eram de um lugar específico chamado de crentes da Bereia. Se você já fez o rema, você sabe do que eu estou falando, que os professores toda hora falam sobre esses crentes de Bereia. Esses crentes, irmãos, qual que era a diferença deles? Eles ouviam a palavra ensinada, eles ouviam o que as pessoas diziam sobre Deus e depois eles viam na Bíblia se tudo que foi dito estava lá. E a Bíblia chama isso de uma atitude nobre, não soberba. É nobreza minha e sua se a gente não fica com o que as pessoas dizem, mas se a gente passa primeiro pelo crivo da palavra. Uma vez que passou por aqui, receba de todo o seu coração. Mas uma vez, irmãos, que alguém te trouxe alguma experiência, que isso não é Deus, que não é o Deus que a Bíblia afirma que é, joga fora. Não deixe isso atrapalhar a sua comunhão com Deus. Porque deixa eu te dizer, o diabo, ele é bem perspicaz, consegui falar. Ele é bem, irmãos, como eu posso dizer? Ele é bem esperto, de um sentido negativo da palavra. Ele percebe que você está passando por alguma situação e ele coloca alguém que passou por uma situação parecida do seu lado, para te dizer aquilo que ela viveu e te dizer a visão que ela teve de Deus, para influenciar aquilo que você está vivendo. É ou não é, gente? Quem nunca, em alguma vez na vida, disse, nossa, eu estou com uma dor aqui nas costas, e aí aparece alguém e fala, nossa, minha tia morreu disso. Quem nunca, gente, viveu isso? Isso pode até parecer ser engraçado, mas muitas vezes, irmãos, o diabo trabalha nisso. Ele aproveita situações e circunstâncias para te dizer, será que Deus está mesmo com você? Será que Deus é tão bom mesmo quanto dizem que Ele é? Será que Ele não poderia, de alguma forma, trazer uma maldade ou permitir uma tragédia acontecer com você só para que você se aproxime dEle?
Irmãos, tudo isso não é aquilo que a Bíblia revela de quem meu pai é. E se não revela, eu não pego, eu não fico, eu não penso, eu não medito, eu não deixo entrar no meu coração, irmãos. Falsos ensinos sobre quem Deus é, falsas experiências que dizem sobre quem Deus é, irmãos, pode minar a nossa fé e não é para você deixar isso acontecer na sua vida. Uma vez que a Bíblia se revela quem Deus é aqui que a gente descobre quem Deus é. Amém, gente? Você está entendendo alguma coisa aqui? E dentro do Rema, você aprende, nessa matéria Caráter de Deus, vários assuntos importantíssimos, irmão. Você vai aprender sobre Jó. Olha que coisa boa. Jó é um dos autores, eu não vou falar sobre Jó essa noite, vai ter depois uma indicação de um livro que fala sobre isso, mas se você quiser aprender mais sobre isso, você vai ter que fazer o Rema. Amém, gente? Mas dentro das aulas, você aprende, por exemplo, sobre Jó, que é um personagem da Bíblia, que eu mesma, antes de entender, eu falava, Senhor, para que tem esse livro de Jó na Bíblia? Porque parece que é contrário do que tudo que eu acredito que você é. Alguém aqui já viveu isso comigo, irmãos? Eu não conseguia entender, dentro do Rema você consegue entender. Dentro do Rema, irmãos, a gente aprende vários atributos de quem Deus é nessa matéria. Você vai aprender que Deus é infinito, que Deus é poderoso, que Deus é onisciente, que Deus ele é bom, que Deus é fiel. Você vai aprender que Deus é misericordioso. Você vai aprender um monte de coisa sobre quem Deus é. E enquanto você descobre quem Deus é, você também vai descobrir quem Deus não é. Mas para essa noite eu queria já começar a encerrar minha ministração. Começar não, na verdade, já indo para o encerramento. Já tenho poucos minutos aqui para acabar. E eu queria trazer 2 atributos de quem Deus é. E dentro do Rema, você vai entender, e eu quero que te passar isso essa noite, que um atributo de Deus não invalida outro atributo de Deus. Exemplo, algumas pessoas dizem assim, Deus é bom, mas Ele é justo. Quem nunca ouviu essa frase? Quem nunca disse essa frase? E parece que quando a gente usa essa expressão mais, parece que está inclusive trazendo um contraponto. Ele é bom, mas é justo. Mas, irmão, você vai percebendo do Rema que nenhum atributo, ele contraria o outro atributo. Na verdade, Deus é bom, e porque Ele é bom, Ele é justo. E porque Ele é justo, Ele é santo. Você vai descobrir sobre o juízo de Deus, por exemplo. Que história é essa, professora, que Deus executa o seu juízo? Irmãos, a execução de juízo de Deus não fala de um Deus mau. Muito pelo contrário, fala de um Deus que é santo, que não se compactua com o mal. Que não vai, de alguma forma, viver com a maldade e ser parcial diante disso. Porque o meu Deus é justo, Ele executa juízo contra a maldade, não contra pessoas. Amém, gente? Então, dentro do Rema, você vai começar a descobrir, meu Deus é tudo isso, Deus é tudo isso e muito mais, gente, do que você aprende no Rema, porque Ele é uma fonte inesgotável. Deus é infinito, e por isso temos muito a conhecer de quem Deus é. E um pouco, você conhece dentro do Rema, um pouco que muda a sua vida completamente. Amém, gente? E dentro desses vários atributos que a gente estuda, tem 2 que eu quero trazer para essa noite. Deus é bom e Deus é misericórdia. Quando eu disse, agora Deus é misericórdia, talvez você achou que eu falei errado, porque eu deveria dizer que Deus é misericordioso. Sim, está certa essa expressão também. Mas a Bíblia não fala que Deus tem misericórdia para que Ele seja chamado de misericordioso. Mas a Bíblia fala que Ele é a própria misericórdia. Deus, Ele não somente tem bondade, como eu e você temos bondade uns para os com os outros. Mas a Bíblia fala que Deus é a própria bondade. Irmãos, essas 2 verdades aqui, eu sei que você já deve ter ouvido várias vezes sobre quem Deus é, mas são verdades que às vezes são tão deturpadas por Satanás. Onde a gente reconhece que sim, que Deus ele parece que é bom, mas em alguns momentos nem parece que é tão bom assim. Sim, Deus é misericordioso, mas parece que nem em todos os momentos Deus é. Você vai descobrir, irmãos, que aquilo que Ele começou a ser, e Ele não tem início, não é nem começou a ser, mas aquilo que Ele sempre foi, é aquilo que Ele sempre vai ser. Deus é infinitamente bom, não teve início e nem vai ter fim, gente. Deus é infinitamente misericordioso e não tem início e nem vai ter fim. A Bíblia fala que a palavra misericórdia é a expressão de alguém descer no nível do outro e oferecer ajuda. O meu Deus e o seu Deus é desse tipo.
Ele desce no nível do homem para oferecer ajuda. Irmãos, um Deus que em Gênesis 3, diante da maldade do homem, foi até o homem, mesmo o homem debaixo de pecado. Isso me fala de um Deus que é bom. Isso me fala de um Deus que é misericordioso. Isso me fala de um Deus que não teve nada a ver com o pecado, mas diante do pecado, Ele vai salvar a humanidade para si. Está entendendo isso comigo essa noite? Isso me fala, irmãos, não de um Deus que diante da maldade do homem, como alguns gostam de dizer, pune o homem. Não, Deus, Ele foi até o homem, gente. Você entende essa diferença? Talvez eu e você, se fôssemos pais de Adão e Eva, a gente falaria, eu avisei, comeu porque quis, agora lide com as consequências. É ou não é? Às vezes eu e você poderíamos falar isso, dependendo de que tipo de pai e mãe você é. Mas, irmãos, o meu pai e o seu pai não fez isso. Perceba comigo, irmãos, o homem pecou. O homem fez o que Deus não disse para não fazer. O que Deus faz em uma situação como essa? Quem é que se lembra que em Gênesis 3, Deus ele vai na viração do dia, mais uma vez, como era costume, ter comunhão com o homem. Deus já sabia que o homem tinha errado. Deus já sabia que o homem estava debaixo de maldição. Deus já sabia que o homem não estava mais em contato, em comunhão com ele. Mas mesmo diante da maldade, Deus vai até o homem. Irmãos, é impossível eu acreditar que um Deus desse tipo, que é o meu mal. Você está entendendo? É impossível eu acreditar que um Deus desse tipo tem alguma coisa a ver com a maldade. Se mesmo diante da maldade do homem, ele veio até o homem mostrando a condição de que ele queria de novo ter o homem para perto. Irmãos, isso é um Deus que é bom, é um Deus que é misericordioso. É um Deus que não faz o mal. A Bíblia fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai, descendo do alto das luzes. Em quem não existe variação ou sombra de mudança. Gente, no Pai não tem trevas. Não tem uma atitude de Deus que exista maldade. Não tem uma atitude. E mesmo que você tenha vivido situações na sua vida que você não sabe dizer o porquê aconteceu, eu quero te anunciar como boca de Deus essa noite, isso não tem nada a ver com o seu pai e o meu pai. E você pode pensar, mas professor, eu criei, eu declarei, eu confessei, mas uma tragédia aconteceu. Irmão, sabia que eu também tenho essas situações na minha vida? Você sabia que mesmo diante de conhecer quem Deus é, ainda é possível experimentarmos aflições? Jesus disse sobre isso, Ele orou por nós, irmãos. Ele orou e Ele disse que no mundo a gente teria aflição, mas Ele disse, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, irmãos, eu quero te dizer que mesmo que você tenha passado por um momento de tragédia, uma situação que você não entende o porquê aconteceu, eu quero te falar, não se distancie de Deus, porque Ele não é o causador disso. Ele é o solucionador. O caráter do meu pai e do seu pai é bom, é misericordioso. Ele não tem intenção de nos ferir. Ele não tem intenção de nos ensinar com a maldade. Ele não tem intenção de nos ensinar com uma tragédia sofrida. Você pode estar agora mesmo pensando, porque, irmãos, é claro, eu e você, todos nós, eu até ouso a dizer que todos nós temos perguntas sem respostas. É ou não é? Pensa na sua vida, na sua experiência que você já teve. Talvez em algum momento da sua vida você passou por alguma situação que até hoje você não entende o porquê aconteceu. E aí, o que acontece em um momento como esse, o diabo ele tenta diminuir o seu nível de relacionamento com Deus. Você não se desvia, você não deixa de vir à igreja, mas sabe o que acontece? Você deixa de ter o contato pleno que Deus queria que você tivesse. Porque você sempre fica com aquela pergunta que te distancia de quem Deus é. E deixa eu te dizer uma verdade, eu também tenho as minhas perguntas. Eu lembro de uma vez, uma situação onde eu estava fazendo rema, por sinal. Estava no primeiro ano, no segundo ano. E você que já fez o rema, você vai se identificar comigo. É um tempo que você, assim, você quer que um enfermo apareça na sua frente só para você impor as mãos. Você quer testar tudo que você está aprendendo. É ou não é, gente? Você quer que um demônio apareça só para você expulsar depois que você aprende a autoridade do crente. É ou não é, gente? Poucos améns aqui agora, né? Mas, irmãos, eu estava numa fase que eu estava conhecendo tanto sobre quem Deus é, tanto sobre quem eu sou, que eu estava tão cheia daquilo, tão com vontade de viver aquilo que eu estava aprendendo. E a minha tia, ela teve uma situação de enfermidade. E aí eu cheia daquele conhecimento que Cristo é aquele que cura. Você aprendeu sobre isso no domingo passado, não é verdade?
Cristo é aquele que cura. Quando eu vi tudo aquilo e a minha tia em uma situação de enfermidade, eu falei, eu vou até a casa dela, eu vou impor as mãos sobre ela e ela vai ser curada. Irmãos, eu fui nesse tipo de fé. Você está entendendo isso aqui? Você já viveu isso aqui alguma vez? Cheguei lá, irmãos, ousada mesmo. Eu era bem mais nova, eu fiz um rema em 2016. E eu lembro que eu coloquei as mãos sobre ela, eu orei sobre ela. Eu criei, irmãos, de verdade. Porque a gente sabe quando a gente crê. Sabe ou não sabe? A gente sabe. Quando a gente está crendo, a gente sabe que a gente está crendo. E aí eu sabia que eu estava crendo. E aí você pode me perguntar, e aí, Agatha, o que aconteceu? Eu gostaria de te dizer, irmãos, que a cura se manifestou no corpo dela. Mas o que aconteceu foi que ela está com o Senhor agora. E aí, diante de uma situação como essa, sabe o que acontece, irmãos? O diabo começa a entrar na nossa mentalidade e dizer, por que não aconteceu? Você não creu? Você não confia que Deus é bom? Você não crê que Ele é aquele que cura todas as enfermidades? Por que não aconteceu? Irmãos, eu já vi pessoas próximas a mim se desviarem porque uma tragédia aconteceu e não confiaram na bondade de Deus. E diante de uma situação como essa, decidiram ouvir mais o que o diabo disse do que aquilo que a palavra revela quem Deus é. E eu lembro, irmãos, que nesse momento, você sabe, eu com toda expectativa, com todo o desejo de que aquilo acontecesse, eu fui decepcionada. Você entende? A gente passa por decepções, irmãos. Tá tudo bem, amém? Amém, gente? A gente não gosta disso, mas a gente passa. E eu lembro que eu fui decepcionada com isso e eu fiquei pensando e comecei a perguntar para Deus, Senhor, por que isso aconteceu? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu até hoje não tenho resposta clara do que aconteceu. Mas é certo, irmãos, é certo, eu quero que você entenda isso, é certo, que independente da minha experiência com essa situação, Ele continua sendo bom. Deus continua sendo aquele que quer curar. Deus continua sendo aquele que cura. Mas você sabia que a gente não sabe de todos os dados? Eu não sei de tudo da vida da minha tia. Eu não sei se ela creu para receber aquela cura. Eu não sei se tinha algum impedimento à cura que ela estava vivendo e ela mesmo perdeu a oportunidade de receber o que Deus tinha para ela. Mas o que o diabo começa a tentar fazer na minha cabeça é ignorar tudo isso e dizer, viu, Deus não cura. Não, irmãos, a minha experiência não vai invalidar o Deus que cura. A sua experiência ou falta de experiência não vai invalidar o Deus que é bom, gente. O meu pai e o seu pai é bom. Bill Johnson fala, mais uma vez eu quero citar ele, porque para mim ele é referência no assunto de bondade de Deus. 3 dias depois que a esposa dele vai para o Senhor, irmãos, ele se levanta, prega na igreja dele e fala, eu continuo crendo no Deus que cura. A esposa dele foi para o Senhor. E ele fala, eu continuo crendo no Deus que cura. E aí você pode agora estar me perguntando, professora, mas por que tantas coisas aconteceram? Por que isso aconteceu comigo? Todas as vezes que eu ensino o caráter de Deus, várias pessoas chegam até mim para dizer coisas que viveram ou coisas que deixaram de viver. E eu sempre tenho a mesma resposta, a resposta que Bill Johnson traz. Ele diz o seguinte, eu quero que você preste muita atenção, a gente está encerrando agora. Preste atenção, ele diz o seguinte, eu não vou sacrificar o conhecimento que eu tenho da bondade de Deus no altar da racionalização humana, a fim de tentar compreender o porquê alguma coisa aconteceu. Deus é bom e Ele sempre é melhor do que eu imagino. Eu vou dizer mais uma vez porque eu sei que isso é cura para algumas pessoas aqui essa noite. Eu não vou sacrificar o conhecimento que eu tenho da bondade de Deus no altar da racionalização humana, a fim de tentar compreender o porquê uma tragédia aconteceu. Deus é bom e Ele sempre é melhor do que eu imagino. Ele diz, a gente pode perverter a bondade de Deus, a gente pode diminuir a bondade de Deus, a gente pode diluir a bondade de Deus, mas uma coisa que a gente nunca vai poder fazer na nossa vida é dizer que Deus é melhor do que a gente pensa. Não, irmãos, Ele sempre vai ser muito maior. Menor do que a gente pensa. A sua bondade menor do que a gente pensa. Ele sempre vai ser muito maior do que a nossa mente humana consegue compreender. Ele sempre vai ser muito melhor do que a nossa imaginação consegue imaginar, gente. Deus é bom, gente. Deus, Ele não tem nenhuma inconstância no seu humor. Um dia Ele está bom, um dia Ele não está. Não, Ele é perfeitamente bom, infinitamente bom. Ele não muda.
Se alguma tragédia acontecer na sua vida, eu estou aqui para te dizer como boca de Deus, mais uma vez, Deus não é o causador. Olha, mas eu não entendo, eu não sei por que aconteceu. Ok, gente, a gente não tem todos os dados. Você precisa lidar com isso. A gente precisa crescer, gente. A gente precisa crescer e deixar de ser criança mimizenta a ponto de dizer: se você não me explica, eu não faço. Se você não me diz, eu não te sirvo. Irmãos, uma vez que nós servimos a um Deus a quem conhecemos, Ele dizendo ou não, explicando ou não, não importa, eu confio. E aí eu fico pensando, depois caiu a ficha, o diabo tentando perverter o meu entendimento da bondade de Deus, porque minha tia está viva com o Senhor. Que sentido isso faz? Irmãos, o diabo não pode fazer nada com ela, ela está eternamente viva. Eu vou encontrar com ela um dia, ela está vivendo a boa vida, gente. E aí o diabo querendo acabar com o meu relacionamento com Deus por causa de uma pessoa que está com o Senhor? Você entende isso, irmãos? Então a gente precisa parar de ficar pensando nessas coisas. Morreu, aconteceu, não aconteceu. O que eu crio, o que eu desejei, irmãos, Deus é bom. Bill Johnson fala: ancorar a nossa alma na bondade de Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida. As nossas experiências nos enganam, os nossos sentidos nos enganam, os nossos olhos nos enganam, os nossos ouvidos nos enganam, mas a palavra não engana. Irmãos, no final das contas, a gente é crente. Crente não vive pelo que sente. Crente vive pelo que crê. Então, sentindo ou não sentindo, vendo ou não vendo, ouvindo ou não ouvindo, eu creio. Bill Johnson fala: Ele que é Deus, eu sou a filha, eu sou a serva. Eu é quem trabalho para Ele, não é Ele que trabalha para mim. Você pode ficar de pé no seu lugar? Nós é quem trabalhamos para Ele, não é Ele quem trabalha para nós. E, irmãos, nessa ministração, para mim me chocou muito algo que ele disse. Mesmo diante de um luto que ele estava vivendo, a esposa dele morreu e Deus não está aqui para ignorar os nossos sentimentos. Amém, gente? Existe a tristeza, existe a decepção. E no meio disso tudo, Bill Johnson, ele prega o Evangelho. E ele começa a dizer, olha, perceba comigo, irmãos, como isso é forte. Ele disse: nós vamos adorar ao Rei dos Reis por toda a eternidade. A gente vai chegar no céu, irmãos, e a gente vai adorar o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus. A gente vai adorar o nosso Senhor. A gente vai exaltar Ele por toda a eternidade. Lá não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter morte, não vai ter maldição, não vai ter pecado. Você se alegra com isso, irmãos? Não vai ter nada disso. Você concorda? Mas sabia que aqui é a nossa única oportunidade de oferecer a Deus o nosso melhor presente. E Ele fala: a adoração em meio ao caos, a alegria em meio à tristeza, o levantar das nossas mãos quando a nossa mente está te dizendo: não levante, porque você nem sabe se Ele teve alguma coisa a ver com isso. E você decide acreditar que sim, Deus é bom, e eu levanto a minha mão, porque não, Ele não tem nada a ver com o mal sofrido. O meu Pai é bom, eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço Ele, eu confio nele, eu conheço o seu caráter. A minha experiência não fala quem Ele é, a experiência do meu vizinho não fala quem Ele é, a sua palavra fala quem Ele é para mim. Irmãos, um Deus que se fez carne para habitar entre nós e nos salvar, não é possível que Ele tenha alguma coisa a ver com a maldade. Um Deus que levou sobre si dores e enfermidades, não é possível que Ele tenha alguma coisa a ver com a doença. Um Deus que pagou a nossa dívida, não é possível que Ele tenha alguma coisa a ver com a condenação. Você entende? Nosso Pai é bom, gente. Você pode levantar suas mãos e dizer isso comigo: nosso Pai é bom. Diga aí: meu Deus é bom, meu Pai é bom. Mesmo que você não entenda os desafios da vida, mesmo que você não entenda, irmãos, nós estamos aqui para adorar o nosso Pai de forma genuína e verdadeira e dizer que Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é infinitamente bom. A sua bondade não tem começo e nem fim, Ele sempre foi bom e sempre vai ser bom. Você pode levantar suas mãos, irmãos, e adorar o nosso Pai.
Eu quero terminar lendo algo contigo. Eu sei que eu já disse que eu estava terminando. Mas ouça, A.W. Tozer é um autor cristão. Ele diz o seguinte: alguma vez você já parou para pensar que Deus ficará tão contente por tê-lo no céu quanto você por estar lá? Quero dizer mais uma vez. Você já parou para pensar que Deus ficará tão contente por tê-lo no céu quanto você por estar lá? Gente, o nosso Pai é melhor do que nós imaginamos. Existe bondade, não só Ele tem bondade, é a própria bondade em manifestação. Ele é a própria bondade em manifestação. Feche os seus olhos, eu quero ler mais uma citação de um outro autor. E eu quero que você feche seus olhos pensando em quem Deus é. Ele e eu, na glória reluzente, profunda alegria dividiremos. A minha por estar sempre com Ele, e a dele porque eu estarei lá. Oh, gente, o nosso Pai é bom. Pai, o Senhor é tão bom na nossa vida. Nos perdoe, Senhor, porque tantas vezes a gente acaba duvidando disso. Mas o Senhor é tão bom. Como a sua palavra fala, a sua bondade nos persegue. A sua bondade nos persegue, Senhor. Mesmo o homem debaixo de maldade, como aconteceu em Adão e Eva, o Senhor estava perseguindo eles com a sua bondade. O Senhor estava amando, o Senhor estava atraindo de volta, e é da mesma forma que o Senhor faz conosco hoje. A sua bondade nos persegue. Eu oro, o Espírito da verdade, revele em nosso coração quem Deus de fato é. Nos ensine sobre quem Deus é, nos revele quem Deus é. Você, Pai, não tem nada a ver com o mal sofrido, com a tragédia causada. O Senhor tem a ver com aquilo que é bom. Tudo que é bom, tudo que é bom vem do Senhor.